Terça-feira, dia 4 de novembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, temos muitos assuntos, mas eu quero começar com vocês falando desse absurdo que foi a fala de uma advogada, a tal advogada de extrema esquerda, Sara Vivacqua, que fez acusações espetaculosas no site de esquerda Diário do Centro do Mundo e que deveria sim ser responsabilizada pelo que disse. Tenho certeza de que será ajuizada por conta disso. E claro que essa informação que vocês vão ter conhecimento agora, se já não tiveram, repercutiu demais nas redes sociais hoje. Segundo ela, Nicolas Ferreira está na mira da máfia dos combustíveis, faz parte do crime organizado. Um absurdo. Vejam esse curtíssimo vídeo. Eu até então tinha um entendimento, que eu acho que é um entendimento comum, de que o Nicolas Ferreira é um fenômeno das redes sociais, que a ultradireita tem um grande poder nas redes sociais. E quando eu começo a pesquisar, eu tive uma nova compreensão. Acho que é uma visão muito pobre a gente achar que esses candidatos que nascem do nada e chegam ao Congresso Nacional são simples bons oradores, conseguem um engajamento no discurso de ódio. Não. O Nicolas Ferreira, ele é filho do crime organizado. Ele foi apadrinhado pelo crime organizado. Foi isso que me pareceu. Ele não é um produto da meritocracia e nem é um simples produto das redes sociais. E tem toda a relação com o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje. Porque essa ação sanguinária de execuções extrajudiciais, porque isso não existe, esses policiais não agiram em legítima defesa policial no estrito cumprimento do dever. Não é assim que funciona a lei que autoriza o uso da força letal contra um suspeito. Então nós sabemos que aqui o que foi realmente assassinatos na mão de o Estado operando como verdadeiro mafioso aqui. As pessoas que estão fugindo, elas não representam perigo imanente para o policial, elas estão em fuga. Então nós podemos falar realmente de assassinatos extrajudiciais, usando a força letal do Estado, aterrorizando a população. Tem tudo a ver, porque essas operações não desmantelam tráfico. Não são essas as operações que desmantelam o crime organizado. É o estrangulamento financeiro. É como você colocou aí, a Operação Carbono Oculto. Isso sim é um problema para o Nicolas. E tanto é um problema para o Nicolas que ele faz notícias falsas quando tem instrução normativa, querendo regular o PIX para poder rastrear o dinheiro dessas fintechs e do crime organizado. Nicolas Ferreira vai às suas redes sociais e faz uma campanha de informação contra isso. Claro, porque isso é um problema para o Nicolas, eu vou explicar para vocês por que isso é um problema. Eu recebi uma fonte me dizendo que o Nicolas tinha associações com postos de gasolinas que pareciam suspeitos. Eu e meu irmão, que também é advogado, a gente ficou um pouco cético, mas nós sentamos com essa fonte e começamos a analisar aquilo que essa pessoa tinha a dizer, que também é um advogado. E dentro de uma investigação mais ou menos de 2 meses, o que se desenhava nesse quadro é que Nicolas Ferreira usou em todas as suas campanhas eleitorais de estruturas empresariais que operam com atividades ilegais, envolvidas na maior operação de cartel de combustíveis da história de Minas Gerais, a Operação Mão Invisível, uma força-tarefa entre o CAD, o Ministério Público, a Agência Nacional do Petróleo e a Polícia. Bem, como vocês puderam ver, né? Segundo ela, o Nicolas Ferreira, jovem promissor da direita brasileira, é filho do crime organizado, palavras dela, e tem toda a relação com o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Bem, é um absurdo, não é isso? Mas segundo ela, o deputado Nicolas Ferreira, que é um jovem promissor aí da direita brasileira, é filho do crime organizado e tem toda uma relação com o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Vejam só que absurdo, tá? E além disto, segundo ela, ele aparece ligado a um cartel da máfia dos combustíveis em Minas Gerais. O grupo, segundo ela, é acusado de fraudes fiscais milionárias, manipulação de bombas, caixa paralelo e sonegação massiva de ICMS. Empresas e pessoas próximas ao deputado teriam atuado lado a lado com uma organização criminosa já condenada por adulterar combustíveis e burlar o fisco estadual.
A denúncia expõe o submundo de um esquema que une política, empresários e corrupção estrutural e levanta uma pergunta incômoda. O deputado que se vende como voz da moral e dos bons costumes teria se alimentado do mesmo sistema que diz combater? Segundo a tal Sara, enquanto Nicolas posa de defensor da ética nas redes sociais, o cheiro de gasolina adulterada sobe pelos corredores da política mineira e promete incendiar o discurso da direita moralista no Brasil. Muito bem. Claro, não vamos nem discutir o absurdo dessa notícia, né? Nós sabemos que dentro da política brasileira tudo é possível, tudo acontece, é difícil confiar, mas dificilmente alguém consegue passar, digamos, ileso de uma situação assim. Por quê? O que ela está querendo fazer é estragar a imagem de Nicolas Ferreira, que vai ter um peso fortíssimo nos próximos pleitos eleitorais lá em Minas Gerais. Ele é candidato a qualquer coisa, né? A prefeitura, ele é candidato a senador, ou seja, ele é candidato a presidente da República, ou seja, a idade dele não permite tantas coisas assim, mas ele tem força política para se candidatar a qualquer cargo. E Minas Gerais sempre foi um núcleo petista, sempre foi ali aquele vespeiro da extrema esquerda que eles querem pegar de volta a todo custo. E claro, Nicolas Ferreira é uma pedra no sapato, digamos assim, né? É triste ver, inclusive, pessoas que não sabem usar da inteligência que têm. Porque não é a ignorância desta tal Sara, que é formada, estudada, né? Mas a forma como ela se coloca é triste. Como se ela fosse ali uma especialista em segurança pública para falar sobre as ações da polícia no Rio de Janeiro, como se ela entendesse com profundidade, muito rasa, diga-se de passagem, né? Como funciona o trabalho da polícia. E o incrível é que ela disse que pesquisou muito, só que não disse onde, né? E nem por qual motivo. Ela disse que as fontes dela disseram, mas não disse quais fontes. Então, dessa maneira é muito fácil. Ela deveria explicar melhor o seu próprio currículo, já que como advogada atuou, não se sabe como, e nem a troco de quê, como procuradora do governo britânico, e foi exonerada em maio passado agora, após constranger o governo por defender direitos humanos, a liberdade de Julian Assange e a soberania da Palestina. Ou seja, se ela conquistou um cargo de procuradora no governo britânico, ela jogou fora do mesmo jeito. E eu acho que isso diz tudo. Quanto ao Nicolas, não adianta querer falar, ele é sim um fenômeno nas redes sociais, tem um poder de articulação muito grande, muito forte, um exímio comunicador. Então é claro que o cotovelo dói, machuca, a inveja corrói. Eu, por exemplo, tenho minhas ressalvas com Nicolas Ferreira por conta de algumas escolhas que ele já fez, como apoiar Pablo Marçal, né? Apoiar lá o candidato do PSD lá em Londrina, de não falar tanto, né, a respeito da perseguição a Jair Bolsonaro, mas querer desfazer tudo que ele já conquistou pela direita brasileira é uma covardia, diga-se de passagem, né? Não é a minha simpatia a ele ou não que vai mudar o que ele já conquistou. E volto a dizer, tem um futuro promissor.
Então, quando a gente ouve uma pessoa assim que estudou, se formou numa universidade britânica, falar uma bobagem dessa é de doer. Pior é que isso reverbera nas redes sociais. Senão, eu nem estaria trazendo o assunto para vocês, não é? Agora, o que é triste de fato é perceber que a nossa oposição realmente está engatinhando, porque a tal CPI do crime organizado caiu nas mãos, inteirinha nas mãos da esquerda. Colocaram uma raposa para tomar conta do galinheiro, né? Porque o tal Fabiano Contarato, petista, né? Aquele extremista ideológico da esquerda, assumiu a presidência da CPI do crime organizado. E Brasília, claro, viveu mais um daqueles dias em que o teatro político fala mais alto que a lógica. Porque, mais uma vez, a tão esperada CPI foi colocada para votação, né? O PT votou contra, veja só, o PT votou contra, foi aprovada a abertura da CPI, e quem é que ganha a presidência? Fabiano Contarato. E o Hamilton Mourão ficou com a vice-presidência, né? Aliás, é uma CPI, a CPI do Senado, né? O triste é a gente perceber que essa CPI, criada para investigar as facções e milícias que transformaram o país aí num mapa da violência, acaba de ter como presidente o Contarato e como relator, meu Deus do céu, né? O Alessandro Vieira, outro camarada que se diz independente, mas sempre foi contra Jair Bolsonaro, sempre foi contra a direita. Então, Contarato, presidente, Alessandro Vieira, relator. O que a gente pode esperar de uma CPI desta? Né? O colegiado é formado por 11 integrantes titulares, né? E terá maioria governista para variar. Mais uma vez, os governistas é que vão dominar. Tem o Fabiano Contarato, o Rogério Carvalho, o Jacques Wagner, o Otto Alencar, o Jorge Cajuru e o Ângelo Coronel. 6 nomes pela esquerda. A oposição terá o nome dos senadores Flávio Bolsonaro, o Marcos Duval, Magno Malta, Hamilton Mourão, Márcio Bittar e o Alessandro Vieira, que se diz independente. Então, na prática, é quase que 7-4, né? É uma tristeza, mas é verdade. O Contarato, o mesmo senador que há anos posa de defensor dos direitos humanos, enquanto evita chamar o crime pelo nome, vai comandar a CPI para investigar os criminosos. O mesmo parlamentar que, nas raras vezes em que o assunto é o tráfico, as milícias ou o terror nas favelas, prefere culpar o sistema ao invés de culpar os criminosos. Agora é ele quem comandará as investigações, que deveria aí expor justamente o conluio entre o crime, política e o Estado. A votação foi apertada, foi apertada, 6-5, mas não interessa, apertada, mas a esquerda ganhou, né? 6-5. E bastou para o movimento discreto da base governista e a engrenagem girou como um ponteiro de relógio para a esquerda, como todas as vezes acontece. A única que girou ao nosso lado, que é a CPMI aí do INSS, todos estão vendo. Fulano não pode ser investigado, fulano não pode ser convocado, os que são convocados ganham o direito de ficar em silêncio, o irmão do Inácio não pôde ser convocado e assim por diante. E nada vai acontecer. Fato é que
o resultado é o retrato de um governo acuado pela incompetência na segurança pública, que preferiu trabalhar nos bastidores para controlar a CPI, que deveria julgá-lo. É o réu presidindo, digamos assim, o tribunal. Como eles dizem, é o cachorro, é o poste urinando no cachorro. Agora, nos bastidores, a escolha do Contarato não é vista como coincidência, mas como estratégia de contenção, pois o Palácio do Planalto precisava garantir que a CPI não se tornasse uma bomba política capaz de atingir todos os seus aliados regionais, especialmente em estados dominados pelas facções que financiam campanhas políticas, né? Controlam as comunidades e, em muitos casos, mantêm diálogo direto com estruturas partidárias. A nossa oposição, infelizmente, fala bonito, fala alto, briga, bate boca, né? Mas quando chega em situações como essa de decisões que poderiam sim mudar o rumo das coisas, sempre perde para a esquerda, sempre perde para o governo. Será que isso é coincidência? Será que é o acaso? Ou será que outras coisas acontecem para que a oposição nunca ganhe? Porque não é possível tanta incompetência seguida, uma atrás da outra. Eu já falei aqui antes, muitos não gostaram, me criticaram nos comentários, mas o que a oposição, nossa oposição, conquistou até hoje? O que nós ganhamos até hoje? Não ganhamos uma parada. Porque quando não é a esquerda dentro do Congresso Nacional, é o chefe do Executivo, o Inácio, ou o Supremo Tribunal que interfere para atrapalhar o caminho. Mas por quê? Porque nossas conquistas dentro do Congresso Nacional são sempre muito minúsculas, minguadas, porque projetos, decisões, artigos importantes, nós nunca levamos vantagem. Nunca levamos vantagem. Veja só o que aconteceu com o projeto da anistia. Desapareceu da pauta, sumiu, acabou. E agora vai ser mais uma CPI que, se duvidarem, vão acabar encontrando uma forma de jogarem a direita como responsável de tudo que está acontecendo. Só falta. É justamente por esse motivo que a explicação que o governador carioca, Cláudio Castro, deu ao ministro sancionado do Supremo Tribunal no dia de ontem foi tão importante. E ele fez questão de praticamente desenhar ao ministro o porquê ocorreu a operação na última terça-feira, antes mesmo de responder aos questionamentos solicitados a ele. Segundo Cláudio Castro, o Comando Vermelho, tem que falar o nome e pronto, constitui uma das mais antigas e estruturadas organizações criminosas do Brasil, com origem no sistema prisional fluminense, especificamente no presídio da Ilha Grande, durante a década de 1970. Sob a vigilância da lei sob a vigência da lei da Segurança Nacional, presos comuns naquela época eram colocados juntos aos presos políticos, mas não porque era sem querer, sem perceber, não, tinha uma razão de ser. O fato deles manterem contatos frequentes no mesmo presídio, criminosos e presos políticos, promovia ali uma convivência muito benéfica para o crime. Porque é uma convivência que, no mesmo estabelecimento prisional, proporcionava troca de ideias, de um lado político e de outro lado do crime. Como fazer a junção dessas duas situações. Os presos políticos, dotados da formação ideológica e organizacional,
transmitiam aos presos comuns os conceitos fundamentais de unidade, de organização e solidariedade, além da criação de um fundo financeiro comum, aquela chamada caixinha, vamos dizer assim, destinado ao auxílio mútuo entre os integrantes. Esses eram conceitos políticos. Esses valores foram posteriormente exportados para as ruas, constituindo o embrião do crime, o crime organizado no Rio de Janeiro. Inicialmente voltada para a prática de roubos a bancos, mas depois a organização migrou estrategicamente para o tráfico de entorpecentes, especialmente a farinha, atividade percebida por eles como de menor risco por conta do custo. Nem todo mundo tinha dinheiro para consumi-la, As drogas mais baratas são mais fáceis. Essa transição, deixar de praticar roubos, assaltos, crime comum ali do dia a dia para o tráfico, gerou uma cisão interna entre os defensores dos roubos e os adeptos do narco, Os traficantes, com crescente poder econômico, então se consolidaram como facções hegemônicas, adotando a denominação CV. No processo de consolidação, estabeleceram que as favelas seriam a base operacional para o comércio de entorpecentes, seguindo uma tendência global. A organização criminosa expandiu seu domínio territorial mediante incorporação ou eliminação de grupos rivais, passando a controlar parcela significativa das comunidades do Rio de Janeiro. Essa expansão territorial provocou o surgimento de outras facções rivais, notadamente o Terceiro Comando, formado por traficantes que resistiram à incorporação pelo CV. Essas disputas por grupos de terror entre o CV e facções rivais desencadearam então uma corrida armamentista, com a aquisição de armamento de grosso calibre, incluindo fuzis de guerra e artefatos explosivos. A origem, como um movimento de resistência prisional, consolidou uma ideologia de confronto ao Estado, refletida em enfrentamentos violentos contra as forças de segurança pública. Com o tempo, o CV diversificou suas atividades criminosas, incluindo extorsão, roubos e outros delitos para sustentação financeira da estrutura organizacional. A expansão das atividades do CV resultou em um aumento exponencial da violência, do número de mortes e da sensação de insegurança na região metropolitana do Rio de Janeiro. E segundo levantamentos recentes, a facção é responsável por 52% das áreas dominadas por grupos armados na região, representando um crescimento de 8,5% entre 2022 e 2023, com a retomada de territórios antes controlados por milícias. Atualmente, os membros do comando do CV ocupam territórios, ameaçam gravemente a população civil, expulsam pessoas de suas casas, limitam a locomoção, extorquem e pilham comerciantes, impedem prestação de serviços, agridem, estupram e torturam os moradores que residem as suas práticas. Por isso, é plenamente possível compará-las a organizações do narco internacional. Tudo isto o Cláudio Castro teve que explicar primeiro ao ministro sancionado antes de responder seus questionamentos. Fato é
que o que rola hoje nas redes e nos noticiários da imprensa também comprada é que a ida daquele ministro ao Rio de Janeiro acabou sendo um tiro no pé. Porque o que aconteceu no Rio foi na terça-feira. Já na quarta-feira havia sido aberto o inquérito. E aquele ministro já havia dito que iria ao Rio para conversar com o governador. Só que na quarta e na quinta começaram a fazer pesquisas, onde os números mostraram e continuam mostrando que quase 80% da população aprovou a atitude da polícia contra o crime organizado no Rio de Janeiro. O maior índice de aceitação das ações policiais está dentro das próprias comunidades. No asfalto, no Leblon, Tijuca, Copacabana, para esses lados, cai um pouquinho para cerca de 60%. Ou seja, quando o ministro lá chegou, percebeu que a sua ida não ia trazer frutos benéficos ao governo. Ele não iria ser tratado mais uma vez como a muralha, como o xerifão que foi lá no Rio resolver a questão. Não. Ele se viu acuado. Tanto é que dizem que a reunião começou sob um clima de tensão, mas terminou de forma amistosa. Tanto é que o Cláudio Castro fez ali levou o ministro pelas mãos para conhecer o palácio, né? Fez aquele gourmet, né? Para agradar o ministro, porque o ambiente terminou satisfatório. Mas por que terminou satisfatório? Porque não havia mais nada que aquele ministro pudesse fazer para não contrariar a voz do povo ali presente. O que não quer dizer que eles não vão investigar, né? Porque a própria Polícia Federal já está destacada para investigar o que aconteceu, fazer uma investigação à parte do Ministério Público e dos agentes policiais lá no Rio de Janeiro. De certa maneira, é para, quem sabe, criar com muita criatividade algumas versões para dar palanque ao Inácio. Porque quem saiu perdendo com isso foi o Inácio, que esperou 4 dias e somente hoje, digamos, 4 dias, na semana passada, terminou o final de semana, não se viu nada, ninguém falou nada, e hoje ele se manifestou dizendo que o que aconteceu no Rio foi uma chacina. É claro que o que ele quer é chamar para ele a atenção e tentar ganhar votos com isso, mas não vai conseguir dessa vez. Mas infelizmente a nossa oposição perdeu a chance de colher frutos com essa CPI e acabou dando de mão beijada para a esquerda tanto a presidência como a relatoria, assim como foi com a CPI do pandemônio lá atrás. Então é triste a gente perceber que mais uma vez vamos dar com os burros na água. Mas por hora, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. As notícias, claro, não são agradáveis, né? Não são legais, até porque se a gente for falar um pouquinho mais, eu teria que dizer aí que estamos entrando numa semana, é semana que vem, promete ser uma semana muito difícil, porque pelos comentários da imprensa, o nosso presidente corre o risco de pegar alguns dias lá na Papuda, e o Eduardo Bolsonaro será fichado, porque já existe, segundo informações, maioria na primeira turma para dar voz de prisão a Eduardo Bolsonaro. Ou seja, são notícias que desanimam, desagradam, mas, como a gente sempre fala, o jogo é jogado, né? O jogo ainda não acabou, muita coisa ainda pode acontecer. Não podemos desistir, não podemos desanimar, jogar a toalha, porque senão nós entregamos de vez o jogo na mão da esquerda, não é isso? Mas
Por hora era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar no Terra Brasilis News. Eu espero encontrá-los amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.